Fala aí, meu povo! Prévia para vocês de Brasil e Japão. Eu vi 2 jogos do Japão nessa Copa, acompanhei aqui Japão e Holanda e Japão e Suécia. Só não vi o jogo contra a Tunísia, cá entre nós, dos 3 jogos que o Japão fez, esse é o que tem menos margem pra gente avaliar mesmo, porque a Tunísia foi a Tunísia dessa Copa, né? Foi que veio para perder de todo mundo, de goleada. Então, como comparação de bons adversários, vale mais o jogo mesmo, os jogos mesmo contra a Holanda e contra a Suécia. Eu já falei aqui no vídeo que eu fiz sobre o Japão, e se você já assistiu esse vídeo, pode continuar aqui, porque tem um pouquinho mais de detalhes, mas eu já falei, o Japão é um time que roda muito bem a bola, tem bons passadores no time do Japão, é um time muito disciplinado, que taticamente é ousado, é um time alegre, um time que gosta da bola, que gosta de atacar, que ataca com muita gente, tem 2 alas muito ofensivos, tem 2 atacantes mais móveis e um mais fixo também, 2 meio-campistas também de toque, zagueiros que sabem sair jogando. É um time moderninho o Japão, por assim dizer. Mais ou menos emula o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso em desenho tático, e é o time que gosta, como hoje normalmente os times protagonistas do futebol, né, gostam da bola, de passes, de movimentação. O Japão faz tudo isso muito bem. O que o Japão não tem é muita individualidade, ou não tem muita jogada individual. Mais do que individualidade, porque tem bons jogadores, não tem muita jogada individual. Então isso faz com que o Japão muitas vezes ronde a área do adversário, mas se ele não acha espaço em toques, fica um ataque meio estéril. Mas pode gerar superioridade sobre o Brasil. Se o Brasil declarar no campo, se o Brasil estiver desconcentrado, mal posicionado, eles podem se aproveitar. Eu acho um bom adversário para o Brasil. Que o Brasil pega um adversário mais organizado, com um pouco mais de qualidade técnica, ou com bastante mais qualidade técnica do que a Escócia, que o Brasil enfrentou na partida anterior, e que vai exigir do Brasil velocidade para sair, que vai exigir do Brasil também paciência para entrar na defesa do adversário. Acho que vai fazer o Brasil melhorar para os próximos jogos. O Brasil está em processo de formação nessa Copa do Mundo. Aliás, seleções que estão há mais tempo juntas também estão em processo de formação, ou de reformulação, ou de se encontrar. Espanha, Portugal, talvez até a Alemanha, né? Estejam por aí, então todo mundo vai se encontrando durante a Copa, vendo como é que durante aquele mês, ou aqueles 40 dias como é esse Mundial, os times vão se sentindo mais confortáveis. Mas o Brasil, dentro desse processo, eu acho que ele precisa de um adversário como o Japão. Uma vez se passar, depois o que vier de Costa do Marfim e Noruega também vai fazer o Brasil evoluir em outra faceta de jogo, pela potência física, velocidade que tem os atacantes dessas duas seleções, para depois chegar talvez para um confronto contra Equador ou Inglaterra, também precisando de alguma coisa a mais. Então eu gosto que o chaveamento do Brasil deu ao Brasil a chance de, a cada jogo, precisar melhorar em alguns aspectos do jogo, que deve deixar o Brasil, caso ele vá passando, mais completo para quando chegar o mais difícil. Uma semifinal possivelmente contra a Argentina, uma final contra sei lá o que vem do outro lado. Então eu gosto que os jogos fazem o Brasil evoluir. Eu quero mostrar para vocês taticamente o que eu acho desse jogo, os perigos e as delícias do Japão. O que o Brasil pode aproveitar contra os japoneses. Vamos lá? Para começar a mostrar isso aqui para vocês. Olha só, mais ou menos os times que se imagina que vão começar. O Brasil, tem um Neymar aqui no Brasil que tá errado, gente. Eu não quero gerar falsas expectativas em cima de vocês, não. Eu preciso trocar esse Neymar aqui já pelo Paquetá. Só não sei se eu vou achar o Paquetá aqui, porque tá lá em cima o Paquetá. Nesse meu aplicativo. Aí, ó, pronto, Paquetá. Neymar para segundo tempo, né? Neymar voltando de lesão, muito tempo fora, jogou 15 minutos mais acréscimos no último jogo. Quem sabe para 25, 30, num jogo mais exigente, como será esse, era um jogo menos exigente, um jogo de 3-0, e aí sim o Neymar precisando mostrar um pouquinho mais, pode estar em campo mais tempo. Olha só, Brasil no 4-3-3, quando ataca, né? O Brasil na hora de defender, ele faz isso daqui, ó. Paquetá vem para cá, Casemiro vem para cá, Ryan vem para cá. Se fecha de novo no 4-4-2, que o Ancelotti queria que o time se defendesse. Isso daqui, quando o Japão for atacar, já tem um certo problema para o Brasil, que é 3 zagueiros do Japão contra 2 atacantes do Brasil. A não ser que seja a intenção do Brasil deixar um zagueiro livre do Japão com a bola no pé, e aí normalmente você deixa o jogador de pior passe com a bola no pé, porque a chance dele errar um passe que ele vai tentar forçar um pouco mais se tiver todo mundo mais ou menos marcado, a chance desse cara errar um passe é muito grande. E aí o Brasil teria um jogador livre, vou até deixar um zagueiro aqui livre na sobra, o Brasil teria um jogador livre
deixando um zagueiro do Japão livre. Mas o fato de ter 2 atacantes do Brasil se defendendo um 4-4-2 contra 3 zagueiros do Japão pode gerar um homem sempre livre do Japão para avançar, para fazer que quando alguém do Brasil avance em cima dele, o Japão consiga evoluir em passes, e o Japão toca a bola muito bem. E aí quando o Brasil de novo vai tentar compensar porque perdeu os jogadores, eles de novo vão evoluindo em passes, e isso pode complicar a vida da seleção brasileira, o fato de ter 3 contra 2 por esse encaixe aqui na defesa, e quem é que dos meio-campistas saltaria, né, como se fala na linguagem tática, para igualar por aqui, para que o Brasil pudesse igualar o número de jogadores do Japão, mais ou menos cada um no seu. A questão é que, como eu disse que o Japão não tem muitas individualidades, caso eles vão avançando assim via toques, e o gol contra a Suécia é um gol de muito toquinho do Japão até achar o Maeda, o gol do Nakamura contra a Holanda é também de muito toquinho até achar o Nakamura da entrada da área. O problema que o Japão tem muitas vezes é que ele vai avançando, e quando ele chega nessa zona aqui de mais definição, o fato dele não ter drible, ele perdeu o Minamino, que já não é mais aquele jogador, talvez nunca tenha sido, mas perdeu o Mitoma e perdeu o Kubo, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, a última notícia que eu vi é que o Kubo não se recuperaria a tempo de jogar contra o Brasil. O Japão muitas vezes chega aqui nessa zona e ataca mal a partir daqui porque roda de um lado para o outro e não consegue entrar. A seleção brasileira, por outro lado, defende muito bem a sua área, e aqui eu acho que poderia fazer melhor contra o Japão para recuperar essa bola e armar os contra-ataques para o Brasil. Mas tem essa questão, primeira, de sobrar um zagueiro para o Japão e a partir daqui eles conseguirem gerar as famosas superioridades numéricas. E tem uma outra questão que são esses 2 atacantes do Japão aqui, Maeda e Doan, jogam por dentro. Na hora de atacar, o Sugawara e o Nakamura jogam muito por fora por aqui, Kamada e Tanaka têm bom toque também. Se o Japão colocar 5 ali contra esses 4 aqui do Brasil, esses 2 caras de lado de campo servem para abrir o meio-campo do adversário, então obrigaria Ryan e Paquetá a estarem muito abertos. E aqui Bruno e Casemiro ficariam muito sobrecarregados com esses 2 aqui que se mexem para achar espaço e com esses 2 meio-campistas que também têm bom toque. Então aqui o Japão pode fazer um 4 contra 2 meio-campistas brasileiros. E aí tem muita bola entre zagueiro, bola entre linhas, entre zagueiros e meio-campistas do Brasil, para Doan e Maeda jogarem. Uma forma de você evitar isso aqui é você deixar suas linhas muito pertinhas, né? As linhas defensivas do Brasil muito perto, e aí o Japão não teria espaço para jogar nesse entrelinhas dos meio-campistas brasileiros. É uma saída para se fazer. Se defender muito bem a partir daqui. O Japão, eu já disse, é um time muito alegre, quer atacar muito, e a partir do momento que eles atacarem muito e perder bola, o Brasil poderia atacar com Vinícius, com Matheus Cunha, com Ryan partindo como uma flecha do outro lado, porque é muito rápido também para contra-atacar. Contra a Suécia, que tinha Isaac, Elanga e Gyökeres, também é um ataque muito rápido, né? Isaac e Elanga são muito rápidos e o Gyökeres é uma betoneira, que depois que pega embalo é um jogador muito veloz. O Japão conseguiu controlar muito bem esses ataques por aqui, de velocidade da Suécia, que tentava recuperar e correr, não sofreu em contragolpes o time japonês. Eu vou falar daqui a pouco do Brasil com bola, mas sem bola é isso. É o problema que o Brasil pode ter de jogar contra um time com 6 meio-campistas, o Brasil que joga com 4 meio-campistas, sendo que Paquetá e Ryan ficam muito abertos. Vai precisar de sem bola, que Cunha e que Vini trabalham bastante. Mas é um time de 6 meio-campistas e de só um atacante, que é o Ueda, que é um atacante fisicamente potente, que pode fazer boas paredes, que pode arrastar aqui um zagueiro com ele, proteger bem a bola para que outro jogador se aproveite desse espaço que ele vai deixar por aqui, mas acho que a zaga do Brasil com Marquinhos e Magalhães é uma zaga muito potente para evitar. Então fica um atacante no meio de muitos defensores, pouca gente do Japão entra na área, então é um time que ganha meio campo, que ganha intermediária, mas que não ganha muito a área do adversário por conta dessa questão. Na hora de defender, o Japão defende com os 3 zagueiros muito fechadinhos aqui, voltam os alas por aqui e se defende com linha de 5, se coloca depois com esses 2 meio-campistas protegendo a sua área também, e uma linha mais ou menos de 4 jogadores aqui no meio-campo, com o Ueda um pouquinho mais solto. O Brasil vai atacar com o Cunha por dentro, se movimentando bastante aqui entre zagueiros e tal, não é um atacante tão fixo, né? O Vinícius também a gente viu no último jogo, ele não ficou muito por aqui,
preso na esquerda, porque por aqui estava o Douglas Santos ficando por aqui, ele ocupa um jogador e abre espaço para o Vini jogar nessa faixa. O Paquetá eu gostei contra a Suécia porque ele ficou por aqui e ele conseguia encontrar por aqui passes para o Vinícius trabalhar nessa zona, acho que o Paquetá teve um bom papel por ali. Aí o Brasil vai atacar com o Casemiro, com o Ryan por aqui, o Danilo dando um pouquinho mais de apoio. Estou conseguindo puxar o Danilo para o ataque, aí beleza. E os dois zagueiros aqui quando o Brasil estiver posicionado para atacar. Os alas do Brasil, ou o Douglas Santos aqui, não sei se o Danilo vai atacar tanto, mas os jogadores de lado de campo do Brasil, eu tô tratando o Vini já com um jogador mais por dentro e o Ryan mais aberto ainda, tá? Não é muito simétrico o que o Brasil faz. Então, não é porque o Ryan tá sempre aberto aqui que o Vini vai jogar sempre aberto do outro lado. O Vini tá jogando um pouquinho mais aqui por dentro, mais numa posição dele de Real Madrid 2024 com o Ancelotti, do que nessa posição tão aberta. E o Cunha, que também quando o Vini centraliza um pouco mais, o Cunha, para não atrapalhar, isso aqui vira um time de 2 atacantes, 2 alas, e se defendendo assim com o Danilo quase como um terceiro, né? O Japão não defende bem, o Vitor Sérgio Rodrigues falava isso hoje no Convocados muito bem, que o Japão não defende bem esse espaço entre ala e zagueiro. O gol do Elanga é assim, quando o Elanga puxa para dentro, ele tem facilidade para finalizar, e o gol do Summerville também é assim, o segundo gol da seleção da Holanda contra o Japão, porque esses dois jogadores aqui do Japão, eles têm muito mais perfil ofensivo do que defensivo. Então por aqui eles não bloqueiam tão bem o chute, eles não impedem tão bem o domínio do adversário, e numa dessas, se o Vini conseguir esse espaço por aqui, e o Ryan para finalizar as jogadas por aqui, o Brasil pode entrar muito bem. No amistoso Brasil e Japão, o gol do Brasil, os 2 gols do Brasil saem aproveitando esse espaço aqui também. Um gol do Brasil, o primeiro gol do Paulo Henrique, estava aqui Bruno Guimarães, Paquetá, eles tabelam, e o Paulo Henrique se aproveita aqui para fazer 1-0, PH do Vasco. E o segundo gol é uma jogada que o Paquetá dá um passe aqui em profundidade, o Vini tinha vindo para cá, ocupado esse zagueiro, e o Martinelli tinha aproveitado esse espaço aqui. Então, o Japão não defende bem essa área aqui, ó, essa zona aqui, o Japão não defende bem. E o Brasil aqui tem jogadores muito bons, né? Os pontas do Brasil são bons, são incisivos. Vinícius, Ryan são jogadores de definir jogadas e não só de construir jogadas, como por exemplo são Doan e Maeda, os dois japoneses. Então acho que o Brasil pode se aproveitar dessa fragilidade que o Japão tem entre alas e laterais para atacar. Acho que eu vou finalizar isso aqui porque eu já falei taticamente tudo que eu sabia da minha vida. Então esse é o desenho que eu vejo para o jogo. No Japão que pode construir bem e gerar superioridade no meio campo, mas que no ataque tem pouca chegada e que na hora de defender, entre zagueiros e laterais não defende tão bem. Matheus Cunha também, que é um atacante móvel, pode se aproveitar disso. Vinícius, Ryan, se algum ala se aproveitar também de que os atacantes estão ocupando para avançar, Douglas Santos já se mostrou um pouquinho mais ousado nessa Copa, eu acho que é um bom caminho para o Brasil jogar. E tentar contra-ataques também, porque o Japão, saindo muito, pode errar passes e tal, e o Brasil tem bons jogadores. A ideia inicial do Ancelotti era jogar muito de contra-ataques, né? Meio-campistas que liguem rapidamente os atacantes, e o Brasil tem jogadores velozes na frente. É isso daqui, gente, que eu vejo. É um bom encaixe para o Brasil, por como o Brasil joga e pela ausência de jogadores mais incisivos do Japão na frente. Estou falando desde quando tinha a possibilidade de jogar contra o Japão que eu gostava. Vamos ver se dentro de campo nessa segunda-feira o Brasil confirma o que eu gosto. É favorito, mas não é favorito para ganhar. Sim, é favorito, mas se ganhar de 1-0 jogando mal é surpresa? Não. Acho que é normal ter dificuldade contra o Japão, não conseguir jogar bem contra o Japão. Para mim isso é mais normal até do que uma super goleada do Brasil. E também é mais normal do que o Japão eliminar a seleção brasileira. Então é favorito, mas com calma, futebol competitivo, futebol de hoje em dia. O Japão na Copa de 2018 quase tirou a Bélgica, que tirou o Brasil, estava vencendo por 2-0 até quase 30 do segundo tempo. O Japão em 2022 quase tirou a Croácia, que tirou o Brasil, foi perdendo os pênaltis para a Croácia, a seleção japonesa. Estão confiantes, têm autoestima, tem um técnico com trabalho há muito tempo, tem bons jogadores. É um bom time do outro lado, mas eu acho o time do Brasil melhor. E eu acho encaixe de jogo bom para a seleção brasileira. É isso, minha gente. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado, então faça favor de deixar um like para quem tá fazendo conteúdo aqui todos os dias para vocês. Eu estou implorando para vocês fazerem isso. Tô brincando. Se não for incomodar muito, deixa like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Valeu, gente. Até mais. Bom futebol para vocês.